E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz. Continuamos hoje com as correções da prova da terceira série do ensino médio, que foi aplicada no Saresp ou Prova Paulista, se você preferir dessa forma. Essa questão 12 é uma questão bem interessante, é uma questão que vai falar de área total de um bloco geométrico, de um sólido geométrico. Só que é um pouquinho trabalhoso, mas bora, vamos fazer. Eu achei uma questão fácil, não é uma questão difícil. Vamos lá? Cristina vende caixas decorativas em formato de paralelepípedo, 6 faces. Cada uma delas é pintada nas faces externas, usando uma tinta branca, com rendimento de 2 metros quadrados por litro. Ela vende caixas de tamanhos. Uma pequena, que é 15 por 20 por 5, uma caixa média, que é 20 por 20 por 10. Cristina recebeu uma encomenda de 40 caixas pequenas, beleza, e 20 caixas médias. 20 caixas médias. Considerando que a tinta vem em latas de 900 ml, qual é a menor quantidade de latas de tintas que Cristina terá que comprar para conseguir pintar todas as caixas da encomenda? Ó, é um exercício simples, mas que tem muitas etapas. A primeira etapa, eu preciso descobrir qual é a área total que vai ser utilizada para pintar. Então, essas caixas pequenas e caixas médias, eu tenho que saber qual é a área total, tenho que saber todas as faces dessa caixa. Pô, seria mais ou menos isso aqui, né? Aqui eu tenho um porta-deck, mas eu tenho uma caixa aqui e ela tem as suas faces para ser pintada. Então vocês vão concordar comigo, gente, ó, que eu preciso pintar essa face, essa face. E essas faces são idênticas. Eu preciso pintar essas duas faces, são idênticas, e eu tenho que pintar as duas faces aqui. E aí encerra. São 6 faces, só que duas são iguais a si sempre. Então, se eu souber qual o valor dessa área, multiplicar por 2. Se eu souber o valor dessa área, multiplicar por 2, e eu souber o valor dessa área e multiplicar por 2, eu sei a área total dessa figura. Tudo bem? Essa é a ideia que nós vamos utilizar agora. Agora, veja que interessante. Eu tenho uma caixa pequena e caixa grande. Eu vou escrever caixa pequena. E vamos descobrir qual é a área de uma caixa pequena. Depois a gente vai multiplicar pela quantidade de caixas pequenas. Logo, a gente vai fazer com a caixa média e vai multiplicar pela quantidade de caixas médias. Tá? Então, essa é a primeira etapa que nós vamos ter. A caixa pequena, vou colocar uma caixa pequena aqui, ó. Vou colocar uma caixa pequena. Nós temos medida 15, 20 e 5. Certo? Então significa que eu tenho duas figuras dessa, porque aqui tem a oposta. Eu tenho duas dessa e eu tenho duas dessa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar cada uma delas que eu estou separando aqui e vou colocar seus valores. Ó, essa daqui é 15 por 5, que é a altura. 15 por 5. Vou fazer essa de trás, que é 20 por 5. Então nós temos uma que é 20 por 5. Não reclame do tamanho, o importante são os números. E por último, a gente tem essa de cima aqui, que seria 15 por 20. Então, 15 por 20. Foi a que eu desenhei assim, né? Então tá aqui a nossa ideia. Eu tenho duas de cada, então eu vou encontrar a área de 1 vezes 2. Área de 1 vezes 2, área de 1 vezes 2. Veja, a área é lado vezes lado. Então é 15 vezes 5 nesse caso. E 15 vezes 5 vai dar 75. E 75 vezes 2, 150 centímetros quadrados. A outra figura, nós temos 20 vezes 5, ufa, 100. E 100 vezes 2, 200 centímetros quadrados. E por último, eu tenho 15 vezes 20, que vai dar 300. 300 vezes 2 vai dar 600 centímetros quadrados. Tá bom? Então, aqui nós teremos 150 mais 200 mais 600. 150 mais 200, 350 mais 600, 950 centímetros quadrados para uma caixa pequena. Quantas caixas pequenas eu tenho? 40. 40 vezes 950. Vou fazer o cálculo aqui embaixo, mas depois eu apago, hein? Vezes 40. Vai dar, acho que 3.800, mas vamos ver se é isso mesmo. O zero coloco no final,
4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 5 dá 20, sobe 2. 4 vezes 9 dá 36 com 2, 38. 38, acrescenta 0 no final. Aqui, ó, isso. 38.000 centímetros quadrados. Tá? Ó, depois a gente vai ter que fazer uma conversão, mas essa conversão vai ser bem de boa. Então, qual é a área total que eu tenho que pintar nas caixas pequenas? Você vai responder para mim. 38.000 centímetros quadrados. Beleza, primeira etapa concluída com sucesso. Agora vamos para a segunda etapa. Vou ter que colocar outra cor que vai fazer a caixa média. Caixa média. E galera, eu vou fazer uma caixa normal aqui. Vou até colocar os mesmos detalhes de cada lado, né? Esse vem para cá agora, mudei a ordem. Esse vai para cá. E aqui vai ficar assim. Certo? A primeira face, olha, vou colocar os valores. Aqui é 20 por 20 por 10. A primeira que eu vou fazer é essa daqui, ó. Essa daqui, você vai concordar comigo que é 20 e aqui é 10. Então é 20 por 10. Lembrando que são duas faces dessa. A terceira que eu vou fazer é essa da lateral. Da lateral, que tá aqui, ó. Que é 20 por 10 também. Ó, que beleza. Duas dela. E a de cima, 20 por 20. Aqui a gente tem 20 por 20. Duas dessas. Bora resolver. 20 vezes 10 dá 200. 200 vezes 20, 400 centímetros quadrados. De novo, 20 vezes 10 dá 200 vezes 2, 400 centímetros quadrados. E por último, 20 vezes 20 é 400. 400 vezes 2 dá 800 centímetros quadrados. 400, 400 é 800. 800 mais 800, 1.600 centímetros quadrados. Mas isso aqui, de novo, é apenas para uma caixa. Quantas caixas eu vou comprar? Da média, 20. Então, nós temos que fazer 20 vezes 1.600 centímetros quadrados. Bom, galera, eu vou deixar esses dois de lado. 1.600 vezes, os zero de lado, né? 1.600 vezes 2 dá 3.200. Acrescento zero, 32.000. 32.000 centímetros quadrados. Bom, conseguimos fazer já a primeira etapa. Vocês concordam? Ufa! Tá, professor, e agora? E agora nós vamos somar essas duas áreas. 38.000 centímetros quadrados mais 32.000 centímetros quadrados vai dar 70.000 centímetros quadrados que deverão ser pintados. Então, a primeira etapa do exercício está concluída. Agora, vamos lá. Eu preciso só destacar algumas informações para vocês. A primeira, então, nós temos 70.000 centímetros quadrados pintados. Aqui fala que 1 litro rende 2 metros quadrados. 1 litro rende 2 metros quadrados. E aqui também fala que uma lata tem 900 ml. Então, uma lata tem 900 ml. Bom, agora o que eu devo fazer aqui? Eu tenho que transformar 70.000 centímetros quadrados em metros quadrados, para que depois disso a gente efetivamente descubra quantos litros eu vou precisar. Certo? Descobrindo quantos litros serão necessários, a gente vai pegar a quantidade de latas e ver quanto que chega nesse litro. Então aqui acaba sendo o polo central. Vou até trocar de cor agora, botar para a caneta preta, para ficar um pouquinho mais fácil. Primeira coisa, galera, conversão de medidas, tá? Conversão de medidas. Eu tenho metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Eu vou ficar só com esses carinhas aqui, que é o que importa. Se eu tivesse um valor em metros quadrados e quisesse transformar em decímetros quadrados, eu multiplico por 100. Se eu tenho decímetros quadrados e eu quero transformar esse valor em centímetros quadrados, eu multiplico por 100.
O oposto acontece. Se eu quero transformar centímetros quadrados em decímetros quadrados, eu divido por 100. E se eu quero transformar decímetros quadrados em metros quadrados, eu divido decímetros por 100 de novo. E 100 dividir por 100 é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então, centímetros quadrados, para se transformar em metros quadrados, é pegar os centímetros quadrados e dividir por 10.000. E aqui eu vou ter metros quadrados. Que é o que nós vamos fazer. Então, vamos resolver essa paradinha com 70.000 dividido por 10.000. E aí, vocês estão ligados que vai dar 7, né? Então, nós temos 7 metros quadrados para serem pintados. Primeira parte aqui, já fechamos. Agora eu sei que 1 litro... Agora eu vou trabalhar com regra de 3 ao extremo, tá? Regra de 3. 1 litro faz 2 metros quadrados. Quantos litros são necessários para fazer 7 metros quadrados? Multiplicação cruzada, que eu vou ter aqui, então, 2x igual a 7. 2 está multiplicando, vai dividindo. X igual a 7 dividido por 2, que é a mesma coisa que 3,5. 3,5 litros. Tá, segunda etapa concluída. Eu sei que eu preciso de 3,5 litros para poder pintar essas caixas, as pequenas e as médias. E encerrando, eu sei que uma lata pinta 900 ml, ou 0,9 litros. Uma lata, 0,9 litros. Quantas latas são necessárias? Eu vou agora colocar Y, né? Vamos colocar um Y para pintar 3,5 litros. Eu fiz a conversão de 900 ml para 0,9 litros. Multiplicação cruzada. E aqui a gente vai ter 0,9y igual a 3,5. Passa dividindo o 0,9. Y é 3,5 por 0,9. Ao fazer essa divisão aqui, galera, já vou ser um pouquinho mais prático, vai dar aproximadamente 3,8. 8 alguma coisa. Tá bom? Então eu vou precisar de 3,8 latas aproximadamente. Mas pera lá, tem como comprar 3,8 latas? Não tem. Só dá para comprar latas por completo. Então latas inteiras. Então, se eu preciso de 3,8 latas, quantas latas eu tenho que comprar? 4 latas. Então, são necessárias 4 latas. 4 latas. Que é o que nós temos aqui na alternativa B de Brasil. Aqui, ó, voltei aqui. E aí acabou o problema. Ufa! Cara, eu achei um problema fácil, tá? Não digo fácil por ser simples. Mas a ideia central não é uma ideia muito complicada de ser abordada aqui. Só que eu quero que vocês tomem cuidado. Eu tive que ter muitas etapas. Eu passei por muitos caminhos para poder chegar no resultado. Tive que descobrir a área total de cada figura. Depois eu fiz uma conversão para metros quadrados, centímetros quadrados para metros quadrados, uma conversão de medidas. Depois eu fiz 2 regras de 3 para descobrir a quantidade de latas que eram necessárias. E ainda fiz uma aproximação com essa ideia de que só é possível comprar latas inteiras. Não tem como a gente comprar 3,8 latas na loja de construção, tá bom? E aqui nós terminamos o exercício. Pensando bem, eu acho que dá para falar que ela é nível intermediária, vai. Eu acabei sendo um pouco, sei lá. Mas enfim, galera, muito obrigado por assistirem novamente. Façam o combo maravilhoso. Sigam, se inscrevam, comentem, curtam o vídeo. Vai me ajudar imensamente. Também temos o site professorfazescola.com.br para te dar aquela moral, aquela força nos estudos. E o Instagram, que lá eu coloco coisas mais pessoais, umas brincadeiras de matemática, que é meio esporádico. Beleza? Obrigado por assistirem novamente e vejo vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!